Texto da Palavra de Deus para nossa reflexão está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Diz a Palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Meu querido ouvinte, o que é que passa na sua cabeça quando você ouve falar de cruz ou da mensagem da cruz? Na mentalidade do apóstolo Paulo aqui, e ele sabe disso por experiência e por analisar o comportamento das pessoas, a mensagem da cruz é loucura para muita gente. A mensagem da cruz é estranha, é contraditória. As pessoas olham para a mensagem da cruz, às vezes até com desdém, porque elas não conseguem entender como o gesto de Cristo na cruz seria suficiente para transformar a vida delas, para conduzi-las à eternidade. É por isso que o apóstolo começa com essa palavra, certamente. O princípio, a ideia que é, com toda certeza, a mensagem da cruz é uma mensagem que gera contradição na mente, no coração das pessoas, que divide opiniões e que as pessoas não têm um significado muito claro, na maioria das vezes, quando esse assunto é tratado. Por que que isso acontece? Por que essa mensagem é tão paradoxal ou contraditória? O texto bíblico nos ajuda a entender isso, porque por diversos momentos a palavra de Deus tratou desse assunto. E o apóstolo Paulo talvez seja um dos apóstolos que, ao escrever as suas cartas, mais trata desse assunto. E ele vai dizendo que ele prega Cristo e Cristo crucificado, e que a mensagem do Cristo crucificado é uma mensagem de escândalo para muita gente. Não é diferente na nossa realidade hoje, no século presente, no contexto em que vivemos. As pessoas também não entenderam ainda muito bem a necessidade da mensagem da cruz e do seu real significado. Para lançar a luz sobre esse assunto, um dos textos talvez que nos ajude a compreender melhor esteja no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 23, que são palavras do próprio Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. A cruz, nesse contexto aqui do ensinamento de Jesus, é símbolo de renúncia. A cruz, de fato, é o lugar de morte. Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. E uma morte com uma tortura, um sofrimento extremamente brutal, violento. A cruz, nesse sentido, meus irmãos, é, de fato, estranha para todos nós, porque ela é esse instrumento de tortura do nosso Salvador. Mas veja, qual o significado disso? Por que tudo isso era necessário? Para a nossa libertação, para a nossa salvação. Jesus precisava morrer. A sua morte foi exatamente essa morte de cruz, de sofrimento. O seu sangue precisava ser derramado. Então, as coisas começam a fazer sentido na nossa mente quando nós percebemos, por muitas vezes, o próprio Cristo sendo tentado a desistir da cruz. Por quê? Porque a sua morte traria salvação, libertação para o seu povo. Agora, voltando para a palavra do apóstolo Paulo, texto que nós lemos no início, do 1 aos Coríntios, ele diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que não depositam a sua
confiança em Jesus e no seu sacrifício. Mas para nós que entendemos que aquele ato amoroso, aquele ato de generosidade do Senhor Jesus, de dedicação, de entrega de si mesmo em nosso lugar, foi para a nossa salvação, para a nossa redenção. Quando eu entendo a mensagem da cruz nesse aspecto, nesse sentido, de que ela tem um endereço, tem um alvo, tem um propósito, foi por mim, foi por você, foi no nosso lugar, tudo ganha vida e sentido. Nós, pecadores, precisávamos do perdão. Aquela cruz que era nossa, que nós é quem deveríamos tomar aquele lugar e receber a devida condenação, Cristo assume aquele lugar por nós, por nossa causa. Ele assume o lugar que era nosso para nos trazer vida e esperança. Não entender a mensagem da cruz é de fato uma loucura. Não entender o gesto amoroso do Senhor Jesus é uma atitude estranha agora. Não a loucura da cruz, mas a loucura da ignorância de não entender o propósito e o significado da cruz. Isso sim é uma loucura. E isso leva à perdição, à condenação. Então, meu querido, você que nos acompanha, o desafio agora é voltarmos os nossos olhos para a palavra de Cristo e entendermos esse chamado do Senhor Jesus: tome a sua cruz e siga-me. A ideia aqui é a crucificação de nós mesmos agora, não mais como aquela morte física do Senhor Jesus. Ele já fez isso por nós de forma definitiva, mas entender que para nós tomar a cruz é símbolo de renúncia de nós mesmos, dos nossos gostos, dos nossos desejos humanos e pecaminosos. Tomar a cruz e seguir a Cristo é dizermos não às nossas vontades, aos nossos caprichos e vivermos para a glória de Deus. Nesse aspecto, o Evangelho é algo grandioso e desafiador, porque seguir a Cristo significa amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. E ainda que sejamos incapazes de fazermos isso como Cristo fez, porque Ele é único e Ele precisava fazer isso por nós, o justo precisava se sacrificar no lugar do pecador. Mas é preciso que entendamos que, como seguidores de Cristo, nós somos seus imitadores. Não há outro caminho. O caminho é o caminho da renúncia, o caminho da cruz, da crucificação das nossas vontades e gostos, dos nossos desejos pecaminosos, do nosso desejo de poder, do nosso egoísmo, e vivermos verdadeiramente para Cristo e para o nosso próximo. Esse é o chamado do Evangelho, para olharmos para a cruz, o sacrifício de Cristo em nosso lugar e segui-lo. Nós a cada dia devemos de fato tomar a nossa cruz, enfrentar as nossas lutas nesse mundo. O mal maior, que era o nosso pecado, Ele já perdoou. Agora nós precisamos, por gratidão, segui-lo, fazendo a sua vontade em obediência, humildade, reverência, respeito àquele que se sacrificou por nós. A mensagem da cruz é a mensagem de poder, de transformação, é a mensagem da graça de Cristo. Lá está presente o grande amor de Cristo por nós. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de você, meu querido ouvinte, que você consiga entender melhor a mensagem da cruz. Eu desafio a continuar estudando as Escrituras e aprendendo com o próprio Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.